Fala fiel, fala loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Gravando eu falei um vídeo aí falando sobre o pós-jogo aí de Corinthians 0, Palmeiras também 0, né, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Demorei um pouquinho pra fazer o vídeo, mas acabei vendo tudo já antes de fazer o vídeo, né? Vi a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, vi ali a zona mista de alguns jogadores do Corinthians, né? O Veríssimo, o Cássio e o Wesley, né? Enfim, até pra vir com mais informações aí pra gente fazer uma análise melhor da partida, né, cara? É... Tinha uma dúvida durante a semana, né, se o Renato Augusto ia ou não jogar. Eu tinha achado estranho, né, essa notícia, né, porque aparentemente estava 100% e tudo mais, né. Teve um espaço de jogo um pouco maior, né, mesmo tendo a viagem para a Argentina. O jogo foi apenas na terça-feira, né, e agora o jogo contra o Palmeiras no domingo, né. Querendo ou não, um dia a mais, né? Mas é claro que tem a viagem, acho que meio que fica elas por elas, né, cara? Mas aí, antes da partida, né, foi confirmado que o Renato Augusto estava fora do jogo, risco de lesão. E na coletiva o Vanderlei Luxemburgo confirmou, né, que o Renato Augusto estava no seu ápice clínico ali, né, a ponto de sentir uma lesão muscular e tudo mais, né? Assim, rapaziada, tudo bem, é o motivo que ele tá fora e tudo mais, né? Tem a divergência aí na semana da galera do, da treta que aparentemente houve, a discussão, né, do Maziotti com o Luxemburgo, né? Acho que foi entre a partida do Goiás com a partida do Estudiantes, né? Se o Renato Augusto estava ou não disponível na ponta dos cascos, né, para enfrentar esses jogos, não sei ao certo, né? A treta não foi assim, não foi falado exatamente o que aconteceu, mas foi uma divergência entre a condição física do Renato Augusto ou não, entre o Luxemburgo e o Maziotti, né, cara? Mas a verdade é, pessoal, por mais que eu goste muito do Renato Augusto, todo mundo gosta, é um ídolo da fiel torcida, né? Ele é um cara diferente mesmo dentro de campo, você pode ver, postura do cara, o passe, chute a gol. Ele é um cara muito bom mesmo. Pra gente, pro Corinthians, né? Ele é diferente quando tá dentro de campo e principalmente quando tá 100%, né? Só que o problema é justamente esse, né? Há um tempo atrás, antes de chegar o Matias Rojas, né? Teve aquela questão, né? O substituto do Renato Augusto, o Duílio até brincou, né? Se vocês tiverem nomes pra substituir o Renato Augusto, cara, um puta papelão na época, né? Aquilo que o Duílio disse, né? Primeiro que é o trabalho dele encontrar, né, esse nome. E segundo que todo mundo que vê futebol sabe que ele é um cara diferente, o Renato Augusto, né? Obviamente não vai ter no mercado um outro Renato Augusto. E os outros times que estão jogando no Campeonato Brasileiro obtêm sucesso, né, sem a existência do Renato Augusto, né? Então, você precisa encontrar maneiras de jogar, né? E o Corinthians, ele precisa dar um move on nisso. Não dá pra gente ficar totalmente dependente de um cara, sabe? O Corinthians precisa seguir, né? E esse tipo de situação, né? Eu fico pensando, né, cara, será que é melhor não renovar com o Renato, sabe, para 2024? Porque vai ser a mesma história, sabe? O Corinthians vai ficar na preguicinha pra tentar algo novo, sabe? E eu acho que é pedir demais, conhecendo essa diretoria do Corinthians, né, os modus operandes, de que o Corinthians consiga manter o Renato Augusto e prepare o elenco, né, um pouco mais sustentável ali sem a presença do Renato, né, cara? Então eu já tiro meu cavalo da chuva, né, sabendo que isso é sonhar demais, sabe? Isso aí seria de uma diretoria séria, né? Fazer um puta planejamento desses, né, cara? Então, é, no melhor, no cenário que eu vejo assim mais realista cara, agradece os serviços prestados pelo Renato Augusto ou renova com ele, porque não vai dar. Porque eu não lembro se vocês viram os vídeos aqui. Eu não sei se foi contra a partida do Cruzeiro, cara, ou foi na semana, ou eu fiz um vídeo falando disso. Não lembro agora, tem que ver no canal aí, né? Mas foi antes do jogo contra o Goiás, né? Porque na minha cabeça, a partida contra o Estudiantes, Goiás, Estudiantes e Palmeiras, as quatro partidas, claro que é um derby, um outro é um jogo eliminatório, né? Partida na Argentina, enfim. E contra o Goiás acaba ficando, se você for ver historicamente ali, menos prioridade. Mas eu achava que o Corinthians tinha que esticar um pouquinho a corda nesses quatro jogos, porque na minha concepção eram igualmente importantes. Depois você dava essa descansada, que teria a parada FIFA, né? Enfim. E, pô, você não conseguir contar com o jogador por quatro jogos em sequência, sabe? Eu não tô pedindo 6 meses, não tô pedindo um mês completo, tô pedindo aí duas semanas, tá ligado? Sei lá, eu acho bem factível, eu acho que deveria ser minimamente razoável.
eu poder pedir isso, né? Mas enfim, acontece que o Renato Augusto entrega isso que tá entregando pra gente. A gente já teve uma partida dele ruim na Argentina, né? Muito se falou também, rapaziada, eu não quero ser aqui o defensor do Luxemburgo, mas muito se falou, né? Tipo, como é que você coloca o Renato Augusto de 9 e tal, né? Talvez ali, isso não ficou claro, talvez ali o Renato Augusto já não tivesse 100%, né? E alguém errou, ou o Maziotti ou o Luxemburgo, de permitir que ele jogasse, porque eu não sei exatamente qual dos lados da treta cada um tá puxando ali, né? Mas é realmente um cara que quando não tá bem fisicamente, ele acaba sendo um peso morto no time, principalmente sem a bola. Porque, como eu disse pra vocês, né? O Corinthians é um time que prega esse negócio, né? De tipo, tem que ter a posse de bola, mas é um time que não luta pra ter a posse de bola, sabe? Então é meio controverso, né? Mas enfim, rapaziada, fica esse desabafo aí sobre o Renato Augusto, né? Agora vamos migrar pra partida, sabendo da não presença dele pro jogo, né, rapaziada? O Corinthians foi a campo com o Cássio no gol, na lateral direito o Bruno Mendes, né? O Fagner segue não relacionado para as partidas do Corinthians, tá com aquele problema na panturrilha, né? A dupla de zaga Gil e Veríssimo, na lateral esquerda o Fábio Santos, né? De primeiro homem no meio campo Moscardo, aí os dois homens adicionais ficaram o Maicon pela esquerda e o Juliano um pouquinho pela direita, né? Eu vi uma galera chiando, né, a presença do Juliano, mas se você fosse ver o banco do Corinthians, ou era ele ou era o Juan Oliveira sem o Renato Augusto, né? Não tinha muito o que fazer, talvez puxar o Rojas pro meio, mas ele prefere ser a ponta direita, né? Meia direita. E adicionar outro ponto ali, o Gustavo Silva, o Romero, não sei, você teria as opções. Mas em tese, para substituir o Renato, é o Juliano mesmo, né? Aí na ponta direita o Rojas, na ponta esquerda o Wesley e no comando do ataque o Yuri Alberto, né? Eu também não gosto do Juliano, tá? Pra mim, o contrato dele também tá acabando aí, eu não renovaria com ele também, é um peso morto no time, embora tenha jogado relativamente bem hoje, né? Mas era o que tinha pra hoje, no meu ponto de vista. Não sei se dá pra fazer muito melhor, sabe? Com as peças que o Luxemburgo tinha à disposição ali, né? Desse elenco. Também que é curto do Corinthians, né? São muitos meninos da base, enfim, né? E o Corinthians foi pro jogo. Cara, o jogo foi... Eu não sei se vocês estavam esperando algo diferente. Pra mim, o jogo se desenhou como eu previ, assim. O Palmeiras vem num ótimo momento. São alguns jogos sem tomar gol. Eu acredito que seja a melhor equipe da América do Sul, o melhor time, tá? Como ideia de jogo, como as coisas funcionam ou não. O Palmeiras na minha concepção, o que faz as coisas melhor acontecer, né? Além de ter um técnico no excelente momento, com tempo de trabalho gigantesco no Palmeiras, né? Consolidado com títulos. Então, assim, por mais que tenha o fator rivalidade, por mais que tenha o fator da gente estar jogando em casa, é inegável que a gente estava pegando um time mais forte, né? Que era o time do Palmeiras. Então, eu acho que era meio que previsível que o Corinthians talvez fosse jogar de uma maneira um pouco mais defensiva, né? Se tem uma, assim, na minha opinião, né? Se tem uma coisa que o Palmeiras faz menos bem, né? Eu diria, porque nada tá ruim ali, né? Mas que eles têm mais dificuldade, no meu ponto de vista, né? É a parte de criação de jogadas, né? Eles dependem, quando o jogo tá difícil, eles dependem muito de uma bola parada, enfim, de uma pressão mais alta, né? Eles com a bola no pé, não é que eles sejam ruins, tá? Mas não é, na minha opinião, tá? Não é o carro-chefe do Palmeiras, né? E mesmo assim eles dão trabalho com a bola no pé, né, rapaziada? Então eu achei acertada a decisão do Corinthians de não partir pra cima desenfreadamente, né? Como se não houvesse amanhã, como se estivesse jogando contra qualquer equipe. Eu acho que é diferente a questão de estar se apequenando ou a questão de você saber o seu lugar no momento, sabe? Não dá pra você jogar com o Palmeiras de peito aberto no atual momento. Eu acho que é suicídio, eu acho que é babaquice, né? No final do dia, ganha quem tiver a melhor estratégia, quem tomar as melhores decisões, né? O Corinthians se apequena em relação ao Palmeiras com as suas decisões no começo da temporada, né? Com gastos indevidos, na situação que a gente chega de estar vendendo nossos meninos aí por valores que talvez poderiam ser maiores ou não. Enfim, até achei alguns valores interessantes aí, mas isso não vem ao caso, né? Não é exatamente para esse jogo, né? Não é exatamente o fato de ter o Luxemburgo ali, é de quem escolheu ele, enfim, e decisões que foram acarretando até chegar nesse ponto da temporada, né? Mas o fato é que o Palmeiras começou com a posse de bola, o Corinthians numa postura defensiva. Você vê o Palmeiras jogando que eles sabem o que estão fazendo, as decisões, as movimentações, né? São mais assertivas, né? Com poucos passes eles chegam no campo de ataque. É bem verdade também que o Corinthians tem um problema, que eu sempre saliento aqui nas partidas, né? Principalmente quando eu vou na Neoquímica Arena, fica muito escrachado, sabe? Eu tenho a sensação que o time adversário chega muito fácil, sabe? Não precisa ser nem o Palmeiras é um bom time, mas não precisa nem ser o Palmeiras para chegar tão fácil na defesa do Corinthians, né? É muito brando a marcação.
E assim, cara, eu não vi falta de entrega, não vi falta de raça. O Corinthians correu muito em campo. É, tem um problema tático ali, as peças não estão encaixadas. Achei que o Luxemburgo perdeu um pouco a mão nas últimas. Depois ali do jogo contra o São Paulo, ele já não estava muito legal, né? Mas os resultados davam uma mascarada, dava confiança pro time, né? Mas ele deu uma perdida de mão ali depois do jogo contra o São Paulo, né? Uma sequência de empates e tal, né? Enfim, e isso fica visível contra uma grande equipe do Palmeiras. E o seu time acaba tendo que correr demais. E eu vi todo mundo se entregando ao máximo ali. E é uma coisa também que é uma situação também que eu tiro um pouco do peso do Luxemburgo às vezes, sabe? Esse elenco do Corinthians, para ele correr desse jeito, é algumas partidas específicas, nem sempre tá essa transpiração em campo, sabe? E eu acho que é um time que precisa, que é um time que não provou nada ainda. Enfim, mas isso é um papo para outro dia, né? O Palmeiras foi chegando em bolas paradas, eles são muito perigosos em escanteios, né? O próprio Cássio Veríssimo disse que fizeram um acompanhamento de perto com as bolas paradas do Palmeiras, né? Viram vídeos e tal, treinaram forte aí, né? Ainda bem, né? Porque, porra, os últimos todos os derbys foram decididos com bolas paradas do Palmeiras. Escanteio no primeiro pau ali é mortal pro Palmeiras, já tô cansado de tomar gol assim da porcada, né? Mas hoje foi um pouco diferente, tanto é que os caras tentaram até jogadas do segundo pau, né? Inclusive o Gustavo Gomes chegou numa boa chance, né? Assim, o Corinthians ele foi melhor nessa bola defensiva parada do Palmeiras, mas não é como se não tivesse perigo, tá? O Palmeiras ganhou algumas bolas na nossa área de cabeça ali. É que o Gustavo Gomes perdeu um gol e o Gustavo Gomes teve uma que ele cabeceou por cima do gol, passou longe, né? Mas não é que ficou sem nenhum perigo. Deu uma contida ali de não ter chance real de gol, né? Se bem que esse do Gomes, pra mim, foi, tá? Chance real de gol. O cara cruzando o segundo pau, o Veiga, né? E ele ganha do Bruno Mendes no ar, pra baixo, né? A bola ricocheteia, tipo, rebate, porque rebota no chão, né? Vai por cima do gol, né? Enfim, foi uma boa chance ainda do Palmeiras, né? O Corinthians, com o passar do tempo, ele foi se ajustando durante o jogo, sabe? Ele não começou muito bem, mas ele foi se ajustando durante o jogo. Você foi entendendo a proposta do Corinthians, né? Que era jogar mais no contra-ataque, tentar enfiar a bola no Wesley para tentar fazer uma boa jogada individual. Eu achei, eu tava vendo pela Globo o jogo, né? Eu gosto muito do Ricardinho, né? Mas ele fez uns comentários que eu não achei muito inteligentes, né? Do tipo, o Palmeiras está melhor porque está com a posse de bola. Foram ideias de jogo, né? Distintas, né? Tanto é que os dois times tiveram chances, essa chance do Gomes de cabeçada e uma chance no final do primeiro tempo, né? Com o Yuri Alberto e o Maicon, né? Que eu já vou chegar já já. Então eu não achei que o jogo foi todo do Palmeiras. Achei que foram propostas distintas em que ambos até tiveram sucesso em parte do jogo, né, cara? Enfim, o Corinthians ele tinha dificuldade ali para ajustar o meio-campo ali para ter minimamente a bola, né? Não era para ter a posse de bola do jogo, mas para poder construir a jogada para armar um contra-ataque, né? Até trocaram de posição algumas vezes o Matias Rojas e o Juliano, né? Enfim, mas o ponto de contra-ataque do Corinthians era o Wesley, né? O Wesley pegou umas 3, 4 bolas e foi para cima da zaga do Palmeiras, né? Nem sempre com sucesso, às vezes o Wesley conseguia passar pelos defensores do Palmeiras em boas jogadas, né? Mas estava tomando as decisões erradas, né? Um menino jovem ainda, o Wesley, ainda bem que ele tá só com 18, né? Ele precisa ter esse gatilho, né? De que às vezes ele passa, ele é muito forte, ele passa por 2, 3 jogadores do time adversário, às vezes ele tenta um drible adicional, né? Quando é pra ele dar aquela rolada, né? Pro lado mesmo, ou tentar fazer uma abertura de passe, passar pra frente, ou até bater pro gol, né? Ele sempre tenta um drible adicional e acaba perdendo, né, cara? Mas enfim, é pecar por excesso, né? Eu acho que dá pra consertar ainda, até pela própria carreira do Wesley, né? Que pode ter futuro na Europa futuramente, né? Ele é um bom garoto ali, uma boa promessa do Corinthians, muito rápido, muito forte, né? Muito habilidoso, é alto também, né? Então, enfim. O Corinthians teve algumas bolas paradas com o Matias Rojas, que eu fiquei puto com ele, que foi todo mundo pra área, ele cruzou as duas bolas na mão do Everton, né? Enfim, e é mal perigoso, né? Porque todo mundo sabe da qualidade do Palmeiras na transição rápida, né? Nos contragolpes, né? Ainda bem que os caras não acertaram ali, o Veiga teve uma boa chance num contra-ataque, mas demorou pra tocar e o cara tava impedido, né? Mas enfim, foi um primeiro tempo disputado. Como vocês sabem, o Palmeiras é uma equipe mais junta, né? Mais única, né? Enfim, mais homogênea ali, né? A galera chega junto, né? A um bloco mais definido, né? Eles acabam jogando algumas vezes de maneira alta para tentar fazer uma pressão mais alta no Corinthians e em geral o Corinthians saiu bem, tá ligado? Da pressão alta do Palmeiras com o Cássio, com o Gil, com o Lucas Veríssimo, né? E aí numa dessas saídas o Juliano conseguiu meter um bolão, né? A zaga do Palmeiras estava alta, o Yuri Alberto conseguiu passar na zaga do Palmeiras, saiu cara a cara com o Everton, né? Migrou pro meio,
Aí o cara do Palmeiras foi tentar fazer a cobertura, ele deu passe no meio no contra-ataque, né? O Maicon sozinho me perde um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Ele chuta, o goleiro do Palmeiras faz uma excelente defesa, mas acabou ficando com gostinho de que perdeu um gol feito, né? O Maicon, né? Foi a melhor chance do primeiro tempo e o Corinthians poderia ter saído na frente nesse derby, né, cara? Enfim, acabou 0-0 o final desse primeiro tempo, né, cara? Enfim, como eu disse, né? Foi uma boa proposta do Corinthians. O time do Palmeiras é um melhor time do que o Corinthians, isso é fato. E acho que dá pra você ver durante a partida como é que se desenhou isso, né, cara? Pro segundo tempo, as duas equipes voltaram iguais, né? E voltou um jogo um pouco mais pobre tecnicamente, né? Eu acho que tava calor também de tarde, né? Eu acho que o fator calor deve também ter pesado no jogo, né? O jogo ficou mais aberto porque as marcações ficaram um pouco mais frouxas, né? Isso aí é meio que natural nos jogos, né? Nos segundos tempos acaba tendo mais espaço os jogadores, né? Só que eles também estão mais cansados para ter um raciocínio mais inteligente ali, né? Então ficou muito aquele negócio do Corinthians parte no contra-ataque, aí toma uma decisão errada, o Palmeiras pega a bola, vai no contra-ataque e toma uma decisão errada, né? Não saiu muito disso. Enfim, os goleiros mal trabalharam no segundo tempo e nesse início. O Luxemburgo ainda faz algumas alterações, né? A galera até chiou, né? Tava vendo aqui o pessoal comentando, né? Realmente, agora parando para analisar, não sei se foi uma ideia idiota ou teve outros fatores, né? Parece que o Rojas estava com o tornozelo inchado, enfim, né? O próprio Juliano parecia cansado, mas acabaram entrando o Juan no lugar do Juliano, né? O Gustavo Silva no lugar do Rojas e o Romero no lugar do Wesley, né? Pra dar um gás ali. Eu confesso que quando eu tava vendo o jogo, teve algumas jogadas aí que parecia que faltou um pouquinho do gás dos três, tá ligado? Do Wesley, do Rojas e do Juliano ali na casa. Eles entraram na casa dos 20, né? Os que entraram no lugar deles, né? Ali na casa dos 15 já tava faltando um pouco de intensidade nesses três, né? Chegando um pouco atrasado, não tomando as melhores decisões, né? É claro que talvez os três sejam mais bem dotados tecnicamente, né? Do que os que entraram. Talvez fosse interessante segurar talvez o Juliano ou o Rojas, né? Eu não tava achando uma má partida do Juliano, mas eu tava achando uma partida um pouco ruim do Rojas, né? Em tomada de decisão e tudo mais, né? Enfim, o Corinthians ele teve uma chance ainda com um contra-ataque, né? O Palmeiras bate escanteio, o Cássio consegue pegar. E o Cássio liga o contra-ataque, né? Um lançamento lindo. O Yuri Alberto parte no mano a mano com com o zagueiro do Palmeiras, né? E invade a área, bate cruzado, mas o Everton faz uma defesa tranquila ali, né? Foi a melhor chance ali durante até metade, até os 30 ali do segundo tempo do derby, né, ali, né? O Yuri teve essa chance, não foi uma chance clara, mas foi uma chance melhorzinha, né? O Matheus Bidu entrou no lugar do Fábio Santos, né? E assim, rapaziada, não é como se o jogo tivesse controlado, tá? É que assim, o jogo foi mais pegado no primeiro tempo, né, em questão de intensidade. E nesse segundo tempo os dois continuaram com a mesma proposta, mas com mais erros, eu diria, sabe? Ficou uma partida tecnicamente pior, né? Enfim, aí no final do jogo, entrou o Bidu no lugar do Fábio Santos, né? Depois ainda saiu o Moscardo cansado, entrou o Fausto Vera. E aí começam os lances mais polêmicos do final do jogo, né, cara? E os lances decisivos, né? Teve um lance lá que o Murilo, o zagueiro do Palmeiras, ele fez duas faltas praticamente iguais no Yuri Alberto, né? Isso a gente é interessante do Daronco, tá ligado? Porque o Palmeiras ele faz muito isso, né? E poucos árbitros coíbem isso, né? Os caras agarram muito, puxam, né? O Murilo sempre pulava agarrando o Yuri Alberto. O Gomes também, quando ganhou algumas bolas aéreas, ele sempre monta em cima do cara, né? Do adversário. E aí o juiz estava dando falta desses abraços de urso do Murilo, né? E um desses, né, no segundo que ele faz, ele toma um cartão amarelo, né, por reclamação. Acho que os dois que ele tomou foi por reclamação. Ele toma um cartão amarelo por reclamação, aí ele continua xingando e é expulso, né. Talvez o Daronco tivesse sido um pouco enérgico ali, né, mas de fato foi um xingamento mais forte ali, né, em relação ao que estava acontecendo. Então até que sendo uma partida tranquila para arbitragem, né. E aí o Murilo foi expulso, até o Abel fez papelão de embora do gramado, né? Enfim, aquele negócio que a porcada faz, né? Eles adoram esse discurso de vitimismo. E ali ainda quando tinha uma abertura para discussão, aí os caras estão em casa, né? Enfim, isso já era na casa dos 40 já. O Corinthians não conseguiu se aproveitar muito disso, né? Pelo contrário, o Corinthians tomou um contra-ataque inacreditável, né? Que na minha concepção o Juan sofreu uma falta do Endrick, né, no começo da jogada, mas é um contra-ataque
fulminante do Palmeiras, né? Que o Endrick parte praticamente mano a mano. O Maicon dá uma entrada criminosa no Endrick, uma entrada forte, né? A jogada segue, o cara faz o cruzamento e o Breno Lopes sozinho na pequena área, né? Finaliza e o Cássio opera um milagre, né? Porque era praticamente gol do Palmeiras, né? Se desenhou o gol ali. Quando o cara joga pro outro lado, eu falei, puto, o cara tá sozinho, ele só vai chegar batendo. Ele bateu fraco, baixo, né? E o Cássio tem uma envergadura boa, pegou, fez uma defesa sensacional, né? É claro que o jogador do Palmeiras, o Breno Lopes, perdeu o gol, mas isso não tira o mérito do gigante, ele que tava atento e fez uma grande defesa, né? E ali ficou basicamente isso, né? Cada time perdeu uma chance inacreditável, né? O Corinthians no final do primeiro tempo e a porcada aí no final do segundo tempo, né, cara? E aí o jogo acabou 0-0. Na sequência, o Maicon foi expulso, né? Porque o Daronco olhou no VAR lá e realmente foi com as travas altas, né? Saiu aplaudido o Maicon. Então, eu não cheguei a ver, não vi nenhum vídeo ainda nem do Corinthians e nem de torcedores do Corinthians, né, e de torcedores do Palmeiras. Geralmente eu vejo, né, no pós-jogo, ainda não vi, só vi as coisas oficiais, né, do Corinthians mesmo, para tecer aqui minha análise, né. É... O Maicon saiu ali aplaudido pela Fiel, não porque ele entrou para machucar o Endrick, né, mas para mostrar vontade ali, né, para, sei lá, se importar com o lance, tentar matar o contra-ataque. Na sequência, o Veríssimo também mata um contra-ataque do Endrick, né, ele dá um bloqueio de ombro ali, se joga em cima do Endrick, né, para matar o contra-ataque, também tomou cartão amarelo, né. Enfim, o Maicon na verdade foi expulso, né. Então é mais pelo ímpeto dos jogadores do Corinthians, né, a Fiel torcida ela se amarra muito nisso, né, eu também acho que é um dos. São coisas pequenas ali que são necessárias no jogo, sabe? O time tá engajado com a partida, saber a importância da partida, tá ligado? São essas pequenas coisinhas que fazem talvez você até não perder esse clássico de um Palmeiras que vinha muito mais sem responsabilidade pra ele, mais tranquilo, além do favoritismo por ter uma melhor equipe, né, cara? Então, assim, eu achei que acabou justo o 0-0, o empate, né? Não melhora muito a situação do Corinthians, o que melhorou mais foi. Teve um monte de empate na rodada, né? Prendeu todo mundo, né? O América venceu o Santos, isso foi bom, que deixou o Santos ainda na zona de rebaixamento. A gente bota mais um pontinho em relação à zona. Mas em relação ao próprio Corinthians, não teve, assim, grandes mudanças na tabela, né, cara? Não foi assim, pô, conseguiu pegar umas 2, 3 posições. Não, as coisas se mantiveram e o Corinthians mata mais uma rodada em relação à zona de rebaixamento, o que é importante, né? E ganha um pontinho em relação ao Santos de vantagem, agora são 5 ali pra zona, né? O Bahia também empatou com o Vasco, né? O Goiás empatou com o Inter, foram todos resultados interessantes para o Corinthians em relação da tabela para baixo, né? O Cruzeiro também empatou, ficou todo mundo preso, mas o Corinthians não evolui, né? São 3 empates nesse retorno, é a mesma quantidade de pontos, né, do primeiro turno, se você for ver, só que sem derrotas. No primeiro turno, o Corinthians bate o Cruzeiro, empata, perde para o Goiás e perde para a Porcada, então ficou com 3 pontos. Nesse turno são 3 empates, são os mesmos 3 pontos, né? Por isso que eu falei que o jogo contra o Goiás era bastante importante, sabe? Para você dar uma tranquilizada em relação à tabela, em relação a jogos, né? Por isso que eu achava que tinha um grau de importância tão grande quanto esse derby e quanto o jogo contra os Estudiantes, né? Em questão de jogo mesmo, né? Claro que quando vai entrar em campo as coisas mudam e você tem outras importâncias ali, né, cara? Enfim, vamos falar de todo mundo aqui, né? Cara, que foda-se, né? O Cássio, cara, o gigante Cássio. Pô, ele operou um milagre, né? Acaba sendo o melhor jogador em campo do Corinthians, né? O Cássio cansa aqui de tecer elogios pro nosso gigante, né, cara? Ele é decisivo demais, né? E hoje, mais uma vez, esse sair com a baliza 0 do Corinthians também ali se passou muito pelo gigante, né? Uma baita defesa no finalzinho do jogo, valeu como se fosse um gol, né, cara? E além de ter feito uma boa partida em geral também, né? Ligado ali, não sucumbiu à pressão alta do Palmeiras, né? A zaga do Corinthians eu achei que foi bem, tá ligado? O Bruno Mendes guerreou bastante pelo lado direito ali. Claro que a gente não tem o lado direito abastecido em questão de ataque quando a gente tem o Bruno Mendes, mas a gente tem muita garra, muita determinação na defesa ali com o jogador uruguaio, né, cara? Foi uma boa partida ali. Não foi muito boa, foi uma partida razoável, foi uma partida honesta, digna do Bruno Mendes, né? Eu gostei muito da partida do Gil e do Veríssimo, eu vou colocar os dois juntos, porque eu achei que os dois foram fundamentais para esse jogo, tá? Muito ligados, tomadas de decisão muito inteligentes, né? Conseguiram antecipar algumas boas jogadas do Palmeiras ali, né? Se saíram bem nas bolas aéreas, eu gostei bastante do Gil e do Veríssimo. Ofereceram um perigo também ofensivamente, né? O Corinthians não teve uma chance clara de cabeça, mas as bolas principalmente quando o Juan, né?
começou a bater as faltas, porque o Rojas, porra, tirando os escanteios que ele até bateu bem, as faltas ele bateu de qualquer jeito, deu uma raiva, né? Mas as faltas que o Juan bateu, tanto o Lucas Veríssimo quanto o Gil foram perigosos ali nos lances, poderia ter tido um pouco mais de sorte para quem sabe fazer um gol, né? Foi uma partida muito boa dos dois, tá? Do Gil e do Lucas Veríssimo. O Fábio Santos sofreu bastante no primeiro tempo, né? O Corinthians tem um problema pelo lado esquerdo ali, até pelo o déficit físico do Fábio Santos, né? O Abel Ferreira também não é burro, né? E ele também já vinha utilizando esse sistema de jogar com dois laterais, né? Eles não têm ainda um ponta direita efetivo, né? Até porque o Dudu se machucou, né? Eu acho que o Dudu nem estava jogando por aquele lado, então eles esforçam bastante ali com o Mike e com o Marcos Rocha. Mas assim, são jogadores que é mais de construção de jogadas, não são muito agudos, né? Mas mesmo assim, pela quantidade que tinha de jogadores ali do Palmeiras, teve muito perigo pelo aquele lado esquerdo, né? Muitos cruzamentos, embora a defesa do Corinthians tenha conseguido se safar bem, né? Mas o Fábio ele teve muita dificuldade. Não foi uma partida ruim do Fábio Santos, como eu já vi muitas vezes, né? Simplesmente pelo fato da existência dele tá jogando mal, mas pelo fator tático ele acabou sendo prejudicado ali. Foi uma partida ok para ruim, né? Para regular do Fábio, né? Não teve grande coisa, mas também não foi ruim não, na minha opinião, tá? Já vi partidas piores do Fábio Santos. O Moscardo, muita guerra, muita determinação, né? Correu bastante, é claro que pegou um adversário muito mais difícil, que é o Palmeiras, né? Não conseguiu se destacar tanto, mas pela entrega, pela determinação ali, foi uma boa partida do Moscardo. Eu gostei muito da partida do Maicon, tá? Mesmo com a expulsão. De novo, né? São coisas simples que eu gostei muito do Maicon ali, de entender o derby, né? Às vezes o Everton ia para reposição de bola, o Maicon já fechava logo ali para coibir o passe. O Palmeiras é especialista em transição rápida e o Everton, quando lança, né, para os atacantes do Palmeiras, sempre dá bom, né? E o Maicon ligado, ele conseguiu dar uma travada ali no Everton, até arrumar uma confusãozinha, né? Qualquer falta rápida do Palmeiras ele ia ficar na frente da bola. Então, assim, eu gostei muito do fator entender o que está acontecendo do Maicon, né? Tentou matar o contra-ataque do Palmeiras, enfim. Teve uma jogada que ele perdeu uma dividida com o Gustavo Gomes ali, que você viu que ele tentou também, o Gustavo Gomes partiu limpo, tinha o meio campo todo, né? Que ele tentou derrubar o Gomes também, mas não conseguiu. Mas foi uma partida muito decente, muito honesta do Maicon, né? Eu gostei bastante da entrega, da parte tática, de entender o clássico. São coisas ali que eu vejo bastante, tá ligado? Principalmente nesses jogos grandes, assim, nos jogadores do Corinthians. O Juliano correu mais do que ele geralmente corre, né? Deu carrinho, tentou dividir, né? Porque o Juliano tem aquele problema que parece que ele não quer dividir com os caras, né? O Juliano é um cara que não tá com crédito pra fazer as coisas que ele faz, então ele deveria jogar mais vezes como jogou hoje, sabe? Pra poder pelo menos ficar regular, que eu acho que ele deve muito em várias questões nessa passagem dele pelo Corinthians, né, cara? Mas hoje foi uma partida até que bastante abnegada do Juliano, né? Eu achei que ele poderia até continuar um pouquinho mais no jogo, ele tava consciente nas tomadas de passe, nas tabelas ali no meio campo, principalmente no segundo tempo, né, quando teve um pouquinho mais de espaço, mas logo foi substituído pelo Juan Oliveira, decisão do Luxemburgo, né? Não sei se ele não estava aguentando mais fisicamente ali, mas talvez o Juliano pudesse ficar. Nas partidas do Juliano essa foi a melhorzinha, tá? Nos últimos 20 jogos, eu diria. O Matias Rojas, eu não gostei do Matias Rojas, decisões estapafúrdias, né? Basicamente todas as decisões que ele tomou foram erradas. É bem verdade também que ele está se entrosando com a equipe, né? Talvez ele pensou uma coisa, os jogadores outra, né? Me irritou muito as cobranças de falta dele na mão do Everton, tentando um negócio totalmente fora do que deveria ter feito, que era o simples, jogar a bola na área e ver se o Gil conseguia cabecear o Lucas Veríssimo, né? Tentou surpreender o Everton, mas enfim, difícil, né? O Everton também é um bom goleiro. Não gostei muito do Matias Rojas. São algumas partidas ruins do Matias Rojas, mas eu acho assim, 60%, 70% delas é mais culpa de não ter um entrosamento tático, né? Com os jogadores ali, né? Um entrosamento em si, né? Acabou de chegar, enfim, lidou com lesões, né? E vem pegando alguns jogos difíceis, né? O Matias Rojas. Mas até em jogos fáceis ele foi fáceis, né? Ele foi mal também, como por exemplo contra o Goiás, né? Eu não gostei da partida dele contra o Goiás, nem contra o Cruzeiro. Não partidas fáceis, tá? Mas eu digo que tinha um grau de complexidade um pouco menos difícil do que contra o Palmeiras ou o próprio Estudiantes, né? O Wesley eu gostei bastante dele, cara. É o nosso único jogador que faz o que ele faz. É claro que ele toma muitas decisões erradas, muitas decisões inexperientes e equivocadas, né? Mas eu acho que tem que ter sequência de jogo. Ele é o nosso único ponto esquerdo agressivo, né? Porque você tem outras opções ali como o Gustavo Silva e o Romero, mas são de outras características, né? O Gustavo Silva é mais pra correr em linha reta, né? Ele até tem um drible de lá e de cá, mas ele joga mais até pelo lado direito. O Romero é mais em tese, né? Retenção de posse, tentar trabalhar uma jogada, uma triangulação. Isso quando ele tá bem no jogo, né? Então, assim, você tem poucas opções ali. Eu forçaria um pouco mais no Wesley.
Eu tava com algumas dúvidas dos inícios de jogo dele, mas ele foi bem hoje contra o Palmeiras. Ele tinha ido bem também, mano, no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão ainda, que ele sofreu o pênalti do Rafinha. Então, assim, em partidas grandes ele chama a responsabilidade e vai pra cima, né? Eu tentaria dar uma sequência pro Wesley, tá ligado? O Yuri Alberto, eu gostei também da partida do Yuri, tá? Sofreu bastante falta da zaga do Palmeiras, brigou, competiu muito com os zagueiros, né? Até o Luxemburgo falou isso na coletiva, né? Que o Yuri Alberto foi muito importante. Não sei se é uma dura que ele deu. De fato, o Yuri Alberto ele fazia mais na mão do VP, sabe? Esses abafas, tá ligado? De chegar correndo no cara, enfim, tentar dividir, né? Nos zagueiros do time adversário. Ele parou um pouco de fazer. Não sei se foi ordem, não sei se foi questão dele mesmo, né? A questão é que ele foi bem no jogo até. Tomou uma decisão boa ali na jogada com o Maicon, né? Teve uma finalização ali do passe do Cássio. O que ele coube, ele fez. Ele errou menos do que geralmente ele erra, né? Não foi improdutivo ou atrapalhou o time como geralmente ele faz, né? Enfim, os jogadores que entraram. O Gustavo Silva não entrou muito bem também não foi muito incisivo ali. Tentou uma jogada ou outra, sofreu uma falta, né? Pelo lado direito, mas não entrou muito bem não. Nem o Romero pouco participou do jogo, perdeu muitas bolas, né? Enfim, o Juan Oliveira quase deu um gol pro Palmeiras, né? Embora tenha achado que foi falso, também não entrou legal. O Matheus Bidu fez a mesma coisa que o Fábio Santos, eu diria, não alterou muito o preço da gasolina, né? E o Juan, aliás, só um ponto positivo, né? Ele bateu as faltas melhor do que o Rojas, tá? Enquanto ele teve em campo, as faltas do Juan foram muito melhor batidas, né? Pelo Juan. E o outro que entrou foi o Fausto Vera, também não entrou muito legal, não. Entrou um pouco fora da posição, né? Ele sempre entra como segundo homem, né? O Maicon vai para primeiro, né? Enfim, acho que o Luxemburgo também precisa verificar isso, né? O Fausto não rende mais à frente, acho que ele rende melhor como primeiro, né, cara? O Luxemburgo, cara, talvez ele pudesse ter deixado um pouco mais o Rojas ou o Juliano para dar um pouco mais de inspiração, né, para a correria do Corinthians ali, talvez. Mas não sei também se a parte física pesou nas escolhas dele, né? Eu gostaria aqui de salientar muito a coletiva do Luxemburgo, né? Ele meio que se retratou, né, das frases que ele utilizou contra o Estudiantes na coletiva, foi uma coletiva muito ruim do Luxemburgo, né, na Argentina, né? E ele falou que não foi bem assim que ele quis dizer, né, de que ele queria começar atrás nos jogos, né, contra os Estudiantes e contra o São Paulo. Ele disse que se você tomar até um gol, né, o jogo não tá perdido, o problema é que tomou 2 do São Paulo, né? Foi uma desculpinha, foi aquele meia desculpa, né, que ele não foi bem assim, mas ele foi muito mal na frase dele na Argentina, né, cara? Faltou ali um pouco mais de humildade pro Luxemburgo no que ele disse, né? Enfim, falou do caso do Renato Augusto, né, que não tem treta com o Maziotti, tava bem ríspido também na entrevista, né? Enfim, e ele também até reclamou, né? Reclamou assim, não, ele citou, né, e realmente é um ponto importante, né? O Moscardo foi convocado para a seleção pré-olímpica, legal, maravilha, né? Divertido pro Moscardo, né? Até para valorização deles, até se emocionou na virada do tempo, né? O que eu achei ruim, né? O cara entrevistar, falar essa notícia, o cara chorar na virada do tempo de um derby, né? Ele não se perdeu em campo, mas poderia ter se perdido, né? Mas a verdade é que o Corinthians vai ter a parada FIFA e vai ter alguns dos seus principais jogadores, né? Para treinar esse time que você vê que é mal treinado, que falta um pouco mais da parte estratégica ali, tática, para ser aperfeiçoada. Você não vai ter o Bruno Mendes, que é um titular hoje, né? O Matias Rojas, que é um titular hoje. E o Moscardo também, né? O Moscardo nem vai jogar, ele vai para treinar com a seleção. Sub-20, né? Sub-17, sei lá. É foda também, né, mano? Aí você não vê melhora taticamente da equipe e todos os fatores fora disso também acabam atrapalhando, né, pessoal? Mas é isso, galera. Esse foi a cobertura. O vídeo ficou um pouquinho maior, tá? Que eu dei uma desabafada ali sobre o Renato Augusto. Durou uns 5, 6 minutos a mais do que o vídeo deveria durar. Mas tá bem completinho aqui sobre o Corinthians, tá? Sobre todo esse pós-jogo, firmeza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!